Imagina a seguinte cena: você trabalha duro, paga suas contas, seus impostos. Mas e se uma parte considerável do teu esforço, do teu suor, estivesse sendo usado para cobrir uma dívida gigantesca que o país acumulou? E se essa dívida fosse como uma bola de neve, crescendo cada vez mais, ameaçando o futuro de todos nós? É exatamente isso que a herança maldita da dívida pública brasileira representa. Mas, afinal, o que é essa dívida? E por que ela mexe tanto com o nosso bolso e o nosso futuro? Em termos simples, a dívida pública é o dinheiro que o governo pega emprestado para cobrir as suas despesas, quando a arrecadação de impostos não é suficiente. Pensa assim, é como se o governo, para pagar os salários de funcionários públicos, construir estradas, investir em saúde e educação, ou até mesmo pagar benefícios sociais, precisasse de mais grana do que consegue arrecadar. E de quem ele pega emprestado? De investidores, que podem ser bancos, fundos de investimento, grandes empresas e até mesmo cidadãos comuns que compram títulos do governo. Em troca, o governo se compromete a pagar juros sobre esse dinheiro e devolver o valor principal em um prazo determinado. Só que o problema é que no Brasil a dívida pública vem crescendo de forma preocupante. Atualmente ela está em um patamar muito elevado, o que significa que o governo precisa gastar uma fatia cada vez maior do orçamento só para pagar os juros dessa dívida. Pense bem, se o governo está gastando muito com juros, sobra menos dinheiro para investir em áreas essenciais como hospitais, escolas e segurança. Essa situação ela vai se agravando cada vez mais. Isso porque quanto maior a dívida, maiores os juros. E mais dinheiro precisa ser emprestado para pagar esses juros, o que aumenta ainda mais a dívida. É um ciclo que, se não for controlado, pode ter consequências desastrosas. E os números recentes não mentem. Segundo a Agência Brasil, a dívida pública subiu 12,2% em 2024, superando 7,3 trilhões. E a bola de neve continua aumentando. O Tesouro Nacional informou que a dívida pública federal subiu mais de 16 bilhões em março de 2025, atingindo 7,51 trilhões. Esse crescimento não é aleatório, ele reflete escolhas. Por exemplo, o Jornal Nacional, em 2 de junho de 2025, noticiou que os gastos do governo com o pagamento do BPC, benefício de prestação continuada, cresceram mais de 50 milhões nos últimos 5 anos. Embora seja um benefício social importante, esse aumento expressivo é um dos múltiplos fatores que contribuem para a expansão dos gastos e, consequentemente, da dívida. Se a dívida pública continuar crescendo descontroladamente, o futuro pode ser desafiador. Um dos maiores riscos é a inflação descontrolada, porque para pagar a dívida, o governo poderia ser tentado a imprimir mais dinheiro, o que desvaloriza a moeda e aumenta o preço de tudo. O outro risco é a falta de investimento. Com o orçamento comprometido com a dívida, o país perde a capacidade de investir em infraestrutura, tecnologia e educação, freando o desenvolvimento econômico e social. E, no pior dos cenários, há o risco de uma crise de confiança, onde investidores param de prestar dinheiro para o Brasil. Poderia levar a uma grave recessão, desemprego em massa. O seu dinheiro nesse cenário estaria não só indo para o ralo, mas perdendo seu valor. E os sinais já começam a aparecer. A CNN Brasil, por exemplo, destacou recentemente que o aumento dos gastos do governo influencia diretamente na alta do dólar, conforme apontam economistas. Isso porque o mercado financeiro reage à percepção de um governo que gasta demais e de forma descontrolada, perdendo então a confiança e fazendo com que o dólar suba, o que encarece produtos importados, impacta a inflação e afeta o teu bolso de todo cidadão. Mas você deve estar se perguntando, e nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos? Eles também têm dívidas públicas enormes, e ninguém parece tão alarmado. E você está certo em questionar. A diferença não está apenas no tamanho da dívida, mas na confiança do mercado e na força da moeda. Os Estados Unidos, por exemplo, possuem a moeda mais forte do mundo, o dólar, e um histórico de estabilidade econômica e política. Isso significa que investidores do mundo inteiro confiam em emprestar dinheiro para o governo americano, pois sabem que serão pagos e que seus investimentos estarão seguros. O risco é muito menor. No Brasil, a nossa economia é mais vulnerável a crises externas e a nossa moeda é mais suscetível à desvalorização. Isso faz com que os investidores exijam juros mais altos para emprestar dinheiro para o governo brasileiro, tornando a nossa dívida mais cara e mais difícil de gerenciar. É por isso que para o Brasil, a dívida pública é um tema muito mais sensível e que exige constante atenção. Então, o que podemos fazer com essa herança maldita? Não tem uma solução mágica, mas passa por responsabilidade fiscal por parte do governo, ou seja, gasta menos do que se arrecada, por reformas estruturais que melhoram o ambiente de negócios e atraem investimentos, por uma fiscalização atenta da sociedade sobre como o dinheiro público é gasto. A dívida pública é um problema de todos. Entender como ela funciona e o impacto que tem na nossa vida é o primeiro passo para cobrarmos soluções e garantirmos um futuro mais próspero para o nosso país. E você, o que pensa sobre a dívida pública brasileira? Acha que estamos no caminho certo para controlá-la ou que o cenário futuro será ainda mais desafiador? Partilhe sua opinião nos comentários.